Olá, sou Rafael Chadex, sou engenheiro civil de formação e sou pesquisador do CEPED da Universidade Federal de Santa Catarina, onde sou coordenador técnico do projeto de capacitação em produção e defesa civil. Eu venho trabalhando em projetos de gestão de riscos relacionados à defesa civil desde 2004 e fui diretor na Defesa Civil Nacional, na Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil entre 2011 e 2014. Desde então, eu venho trabalhando também como consultor do Banco Mundial nessa área. Então, são 7 anos já trabalhando como consultor do banco. Nessa videoaula, vamos conversar um pouco sobre os desastres, o contexto de desastres, que é uma parte importante desse curso 1. E vamos falar também um pouquinho sobre as bases de dados, as referências que nós temos para entender um pouco melhor os desastres e quais seus impactos. Então, vamos entender um pouquinho mais sobre o que é o desastre e vamos olhar um pouquinho os números relacionados a ele, tanto no Brasil quanto no mundo. Essa é a importância, a gente entender, olhar para trás para entender a relevância do tema e como é que ele afeta o nosso trabalho, né? Então, o que é um desastre? O desastre é um evento adverso, seja causado pela natureza, não um evento natural, ou causado pelo homem, sobre um sistema exposto e vulnerável, né, que causa, obviamente, danos e prejuízos, né? E como se define um desastre, né? Como se registra, quais são as informações relacionadas a um desastre? No nosso curso, o material cita diversas bases de dados, né? Uma das mais importantes é o INDAT, que já tem várias décadas de histórico e que é muito usado para você traçar o perfil de países e de regiões quanto ao tipo de desastre que eles enfrentam, os tipos de riscos a quais os países e as regiões estão expostos, né? A gente está apresentando aqui uma tabela que traz a média, esses números que vocês estão vendo agora, representa a média de 10 anos de desastres, entre 2008 e 2017. Né? Olhando o total, observem que por ano, né, nesses 10 anos, que o período aqui, entre 2008 e 2017, quase 200 milhões de pessoas são afetadas, né? 67.572, segundo essa base de dados, segundo o INDAT, perdem suas vidas, né? E são 166 bilhões de dólares de perdas econômicas, né? Aproximadamente 1 trilhão de reais, né? no câmbio atual, anualmente causado por desastres. Então, a relevância do tema, né? Apesar de a gente muitas vezes ter aquela velha história que já não cola mais, a gente já sabe que não é verdade, que os desastres de grande impacto não ocorrem no Brasil, né? Então, nós não temos tsunamis, ou terremotos, ou erupções vulcânicas, mas a gente tem um perfil recorrente de desastres que é muito relevante e cada vez mais esses eventos relacionados a inundações, secas muito prolongadas, têm causado danos significativos também. Um outro dado que eu queria compartilhar com vocês é os 5 desastres com mais prejuízos que ocorreram em 2018, o ano seguinte após essa década que a gente viu os dados em média. Observe que dos 5 desastres que causaram mais perdas econômicas, os 3 primeiros aconteceram nos Estados Unidos, um relacionado a incêndios e outros 2 a furacões, né? O Mitchell e o Florence. E os 2 seguintes, o 4º e o 5º colocados, ocorreram no Japão. Então, eu vejo que grandes eventos de grande magnitude sobre áreas que têm mais ativos, mais população, acabam sendo muito danosos, né? Por outro lado, agora vocês vão observar os números do total de mortes em 2018, os 5 desastres que ocasionaram mais óbitos. Então, observem que o perfil dos países já são países subdesenvolvidos, com uma população mais vulnerável. Então, nós temos dos 5, 3 ocorreram na Indonésia, né? Um terremoto seguido por tsunami, terremoto, e outro atividade vulcânica, né? Erupção vulcânica. E também estão nessa lista a Índia e a Guatemala, né? Índia com inundações que causaram a morte de mais de 500 pessoas. Né? Só que um dado interessante nessa tabela é que o 6º colocado é o Japão, né? E por causa de inundações, não foi nem um terremoto, nem um tsunami. Vejam que esse problema atinge até inundações, atinge até um país, né, referência na gestão de risco como o Japão.
E inundações associadas a fluxos de lama em 2018 causaram 220 óbitos. Bom, visto esse contexto mundial, visto a relevância econômica que causa esse número de afetados, como os desastres afetam diretamente a vida das pessoas, vamos falar um pouquinho dos desastres, né, do Brasil. Aqui a gente sabe que os desastres são registrados no nível municipal, o que é muito bom para a gente entender o perfil do município, né? Qual é o histórico dele, qual o tipo de ameaça, de evento adverso que causa os desastres na nossa região. Tá? E quais são as bases de dados, quais são as nossas referências? Né? É importante a gente observar no curso que mostra todo esse histórico de como a Defesa Civil foi construída e, a partir daí, como esse registro, as bases de dados foram melhorando ao longo do tempo. Tá? Então, o primeiro esforço de se ter uma base de dados consolidada foi o Atlas de 2012, né? O Atlas 2010 e sua revisão em 2012, que trazia as recorrências e os danos materiais mais importantes e distribuía isso entre os municípios e estados, né? A gente tem um volume para cada estado, para ser mais particular o perfil de cada região. A partir dessa base de dados, a Secretaria Nacional trabalhou na construção do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres, né, que consolidou esses dados e que transformou o registro dessas informações de uma forma informatizada. Né? Então, nós não precisamos mais, a cada ano, estar fazendo pesquisas e buscando informação. Né? Então, toda essa base de dados hoje é construída junto, né, com os registros que os municípios fazem no S2ID. Tá? Então, no S2ID nós temos os arquivos que são relacionados a essa pesquisa histórica do Atlas, nós temos os relatórios que informam os danos e os prejuízos relacionados a cada evento registrado. Então, é muito importante a gente entender aonde estão esses dados e como utilizá-los através do S2ID. Tá? E um último esforço, até com o apoio do Banco Mundial, apoio da Secretaria Nacional de Defesa Civil e executado pelo CEPED, foi publicado o Atlas Digital de Desastres, né? Então, com dados consolidados até 2019, que é a nossa base de dados a nível municipal mais recente. Tá? Então, é importante também a gente observar o Atlas para entender o histórico, né? Ali é apresentado o histórico por município, para a gente entender a nossa realidade. Tá? Então, o Atlas, hoje, como vocês estão vendo no gráfico na tela, o Atlas hoje registra 58.883 ocorrências de desastre, né? Ou seja, mais de 58 mil registros de eventos que causaram algum tipo de dano ou prejuízo. Né? Mais de 4 mil óbitos, quase 7 milhões e meio de desabrigados e desalojados, e quase 250 milhões de afetados. Né? E esses desastres se distribuem principalmente, né, o evento mais recorrente, que tem maior abrangência, maior recorrência, né, acaba sendo os desastres climatológicos, que são representados principalmente pela seca e estiagem, seguidos pelos hidrológicos, que são inundações, enxurradas e alagamentos, meteorológicos, ventos, tornados, e os biológicos, que são relacionados a algum tipo de epidemia e etc. Tá? Então é importante a gente conhecer esses dados, principalmente relacionados aos nossos municípios. Tá? É importante você entender tanto o perfil do seu município quanto a sua região. Tá? Uma outra forma importante para avaliar um desastre, seus impactos, são as perdas econômicas relacionadas ao desastre. Né? Como comentado, eventos que acontecem sobre populações mais densas, municípios maiores, com mais ativos, com mais infraestrutura, acabam causando danos mais importantes, né? Números absolutos sendo mais impactantes. Porém, também desastres de menores perdas econômicas acabam sendo relativamente mais importantes no nível local. Né? Um município que tem uma quantidade de danos menor pode ser muito mais, esse dano pode ser muito mais importante, pode ser muito mais impactante para um município pequeno do que o mesmo dano para um município
mais estruturados, né? Vamos observar os dados resumidos do relatório de danos materiais e prejuízos. Os dados apresentados, eles são de 1995 até 2019. Nesses 25 anos, foram 333,36 bilhões de reais que foram, de alguma forma, registradas essas perdas e danos pelos municípios, tá? Em 32.832 registros. E a gente observa no perfil que os prejuízos, eles são mais importantes, ou seja, principalmente os prejuízos privados, né, relacionados, aí, a gente observa que 75% dos prejuízos eles são causados basicamente por estiagens secas. Então, são prejuízos importantes na agricultura, na pecuária, na produção, que são ligados a esse tipo de desastre, né? Então, 80% das perdas econômicas são relacionadas a esses prejuízos. Os 25%, os 20% restantes, eles são relacionados aos danos materiais, são 66,5 bilhões de reais. E observem, né, que aí sim o perfil muda totalmente, né? Quase 90% desses danos são causados por desastres hidrológicos, ou seja, causados principalmente por inundações e enxurradas, né? E aonde que essas perdas acontecem? O importante, frisar novamente, é importante a gente entender a nossa região, entender o nosso município. Então, vamos observar agora que os desastres climatológicos, né, principalmente seca e estiagem, eles se concentram muito no semiárido, né, na região nordeste, com quase 60% do valor, e também na região sul, né, a região oeste, a porção oeste dos 3 estados do sul é frequentemente afetada, e depois vem o sudeste, principalmente devido à região norte de Minas Gerais, que também é do semiárido. Então, a gente vê essa distribuição bem clara nos dados relacionados às perdas econômicas. Observando agora os desastres hidrológicos, a gente vê que eles são mais bem distribuídos, né, em todo o país, mas se concentram muito na região sul e na região sudeste. Na região norte, apesar de ter menos população, também ela é muito frequente, acaba causando danos recorrentes. E na região nordeste se concentra principalmente na faixa litorânea, né, e distribuída também na região centro-oeste. E, por fim, os desastres meteorológicos, né, que são aqueles causados principalmente por eventos relacionados ao excesso de ventos, né? Então, principalmente tornados, vendavais, ciclones, etc. E aí a região sul é preponderante nessa distribuição, com quase 90% aí das perdas econômicas. Bom, pessoal, chegando ao final já da nossa videoaula, o que é importante a gente lembrar? Então, o risco no Brasil ele tem características recorrentes, né, onde os eventos, principalmente inundações, enxurradas, secas, estiagens, eles atingem populações e infraestruturas que estão lá recorrentemente expostas e vulneráveis e causam danos e prejuízos repetidamente ao longo dos anos, né? Então, o relatório de danos materiais e prejuízos mostra isso muito claramente, né? A recorrência de eventos que causam danos de pequeno a médio porte e que acontecem ano após ano, né? Então, é muito importante você entender o perfil do seu município, entender o perfil da sua região, para você fazer um planejamento adequado, né? Você saber que você tem que planejar a sua defesa civil, fazer os seus planos de contingência para determinado tipo de evento. E é muito importante, a partir desse entendimento, você utilizar todas as ferramentas que você vai aprender durante o curso, durante, né, os 4 cursos que compõem a capacitação, para você se preparar tanto conceitualmente como com dados técnicos, dados científicos, que te deem embasamento para você trabalhar junto na sua prefeitura, junto aos órgãos aí de infraestrutura, de educação, de saúde do seu município, para trabalhar de forma integrada como um sistema para a redução de risco nos seus municípios, né? A próximas videoaulas também a gente vai entender um pouco melhor as características regionais, né? Outras videoaulas vão falar de cada região especificamente, desse perfil, de algumas características regionais dos desastres e dos riscos. Então, muito obrigado, espero que tenha sido proveitoso, continuem no curso, é importante terminar, é importante passar por todas as etapas para ter uma formação completa em proteção e defesa civil. Muito obrigado.